Olá, seres infinitos, de infinitas possibilidades. Nesta noite de domingão, e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso, não é verdade? Nós aqui sendo contribuição umas para as outras, né? E o que você está fazendo de diferente no seu final de semana, no seu domingo, já que, né, por alguns motivos nós não podemos sair da nossa casa, por alguns motivos nós não podemos se reunir, por alguns motivos nós não podemos fazer algumas coisas, mas verdade, ficar parado dentro de casa, né? O que mais é possível? São escolhas. O que você está escolhendo para sua vida? Eu recebo várias mensagens aqui, né, de que, olha, indicação de um filme, de uma série, olha, eu estou aproveitando esse tempo que a gente não tem mesmo como tá saindo, né, tá tudo fechado. Eu aproveitei para rever um curso que eu tinha comprado online, eu aproveitei para desenvolver um projeto, eu aproveitei para marcar uma reunião online, eu aproveitei para rever as suas lives. Teve uma fofíssima que me deu um feedback falando que estava começando a rever as lives do Ho'oponopono das infinitas possibilidades, né? O poder do todo dia. O que acontece? Quais as infinitas possibilidades nós podemos nos abrir ao poder do todo dia, né? Então, assim, verdade, aquela, né, série de lives que te impactou, de alguém, de alguma, né, de alguma profissional, de algum profissional que você segue e que faz algum sentido na sua vida, que é contribuição para a sua vida, o que se requer você ir lá, rever tudo isso, indicar, né, para algumas pessoas que também estão em casa e estão aí ociosa, né, sem fazer tantas coisas, sem poder sair, mas, verdade, de que forma você está ocupando a sua cabeça? Verdade? Você está ocupando a sua cabeça com pensamentos, né? Pensamentos negativos, pensamentos de que, isso não vai dar certo, nossa, tá acontecendo, tá muito difícil, não sei o quê. Olha só o peso que tem isso, gente. Olha, chega até a doer meu corpo, né? Ou verdade, você vai estar em casa respirando, agradecendo o ar que entra e sai dos seus pulmões, agradecendo o ar que entra e sai do seu corpo, da sua célula. Você tá vivo, agradeça a sua vida, né? O que você pode fazer de diferente para mudar a sua frequência? O que você pode fazer diferente para começar a falar coisas positivas, para atrair mais coisas positivas para sua vida? O que você está fazendo de diferente nesses dias desafiadores? O que você tem feito de diferente nesse período longo que nós estamos vivendo de uma pandemia, né? Então, muitas pessoas, né, me dão feedback, pessoas que fizeram Empodera Coaching comigo, que criaram, que abriram suas lojas virtuais, que abriram seus negócios, que começaram a sacar uma ideia diferente, que começou a desenvolver uma outra habilidade, que começou a desenvolver... E verdade, o que essas pessoas têm de diferente de você? São seres humanos iguais a nós. O que difere é que elas, ao invés de focar no negativo, o que mais é possível? Focou no que mais é possível. Ok, a situação é essa... O que mais é possível? Como eu posso sobrecriar toda essa situação? Com facilidade. Como eu posso sobrecriar toda essa situação? Então, preste bastante atenção aonde você está focando, né? Se é nos noticiários ruins, não estou falando que não estejam acontecendo, mas verdade, o foco, né, em algumas emissoras em pessoas que estão sendo contribuições em redes sociais,
fazendo lives, desenvolvendo cursos, maratonas gratuitas, semanas gratuitas de desenvolvimento pessoal, emocional, para manter você equilibrado. Essas coisas, né? As redes televisivas não passam. Porque se passasse toda hora, né? As pessoas estavam mais equilibradas. Então, onde que elas focam? Nas tragédias, né? Que é o que dá mais audiência. Então, são escolhas, tá? Eu não posso escolher por você. O que você escolhe? Maravilha? Vamos começar então, né? Já cheguei nessa energia toda e o que mais é possível, como pode melhorar. Bem-vindos, bem-vindas, todas vocês, lindezas, lindezas, à nossa live Desmistificando as Constelações Sistêmicas Familiares. E o que mais é possível? Para quem tá entrando agora, essa é a nossa 13ª live, tá? Se por acaso você tá entrando agora nessa live, eu oriento você a ficar, é óbvio, né? Fazer suas perguntas, se tiverem algumas dúvidas. Mas eu oriento vocês a verem desde a primeira, tá? Que é onde eu explico como que é essa série de live Desmistificando as Constelações Sistêmicas, aonde você vai pegar desde o início a leitura desse livro maravilhoso, Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank, tá? Então vamos baixar todas as nossas barreiras, baixando barreira, entrando em interessantes pontos de vista, baixando todas as barreiras para que vocês possam receber tudo que eu falo, que vai muito além das minhas palavras, tudo que está escrito aqui, toda essa contribuição da Úrsula Frank, do nosso mestre aí, Bert Hellinger, né, que deixou aí as constelações sistêmicas para ser cada vez mais contribuição na nossa vida e a gente ter aí uma vida mais leve, né? Uma vida mais de liberdade, uma vida mais de escolhas, né? Caso você escolha, né? E se permita tudo isso também. Muitas coisas boas são deixadas por mestres maravilhosos, seres de luz, né? Basta a gente escolher, né? Escolher acessar toda essa contribuição, não é verdade? Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje, todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós tenhamos a respeito dessa live de hoje, da Úrsula Frank, do Bert Hellinger, das constelações sistêmicas, de mim, de vocês e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a nós. Sim, tá feito. Então vamos lá. Constelações. O procedimento com as constelações, com papéis ou figuras, é o mesmo do grupo. Como eu já havia falado nas lives passadas, tá? As constelações levam para uma mesma solução, tá? Só que tem de diferentes formas. Tem em âncoras de solo, em figuras, em bonecos, né? Em grupos que são com representantes, tá? Então, quase todas as lives eu tô falando a respeito disso também, porque o livro volta muito nisso, né? Ao invés de trabalhar com representantes, utilizamos os objetos, podemos posicionar vários elementos simultaneamente, uns em... Opa! Eia, solta aqui. É minha companheira de live. E fica... Só um minutinho, gente. Tá. Não, vai pra lá, senão você vai bater aqui. Vamos lá, voltando. Ao invés de trabalhar com representantes, utilizamos objetos. Podemos posicionar vários elementos simultaneamente, uns em relação aos outros. Eu gosto muito, eu faço de várias formas a constelação, mas eu gosto muito de trabalhar com a constelação de bonecos, porque realmente nós podemos incluir mais movimentos, mais energias, mais objetos, pessoas, tá? Dependendo do tempo, do horário da sessão, tá? A primeira imagem que o cliente mostra é a representação de sua visão do problema. O terapeuta modifica as posições das pessoas em direção a uma imagem de solução. O processo da constelação e as mudanças
se direcionam basicamente ao movimento de aproximação entre os indivíduos. Se está aparecendo o método, se está aprendendo o método, é aconselhável que posicione nas primeiras sessões uma única relação para uma pessoa. Então, no caso de quem está iniciando os atendimentos de constelações, né, os terapeutas que estão iniciando o tratamento, né, as sessões de constelações, então para não colocar muitas questões, né, dentro da constelação, trabalha só o pai, trabalha só a mãe, trabalha só a criança, tá? Aos poucos, para ir pegando até mais segurança, para estar fazendo uma sessão um pouco mais extensa, tá? Se tiver adquirido mais experiência, poderá ampliar gradativamente os sistemas e tratar simultaneamente de dinâmicas complexas. Aliás, em constelações com visualização, é apropriado iniciar com uma única pessoa e uma única relação, para podermos examinar de forma precisa as relações interpessoais e tornar mais claro o efeito de cada uma das pessoas que forem acrescentadas em relação àquelas que já estão posicionadas. Diferentemente das constelações no espaço físico, nas constelações com a visualização colocamos diretamente uma pessoa perante a outra. Nesse sentido, essa primeira imagem já é uma proposta de solução. Por isso, é útil conhecermos bem as dinâmicas e recursos extraídos da anamnese uma primeira hipótese e talvez desenvolvido um vago esboço da solução. Se o cliente parece ser suficientemente forte, podemos começar imediatamente, colocando-o perante a uma pessoa central. Se não, colocamos primeiro uma pessoa que supomos que atue nele de uma maneira que o fortaleça. É como se fosse assim, se eu vejo que a questão está relacionada ao pai, só que a pessoa está muito insegura ainda, né? Tem várias questões envolvidas, tal. Ao invés de eu já iniciar trabalhando o trauma ali, que vai pegar mais profundo, eu coloco a mãe que fortalece, né, a pessoa ali dentro do sistema. Então a mãe fortalece, e aí depois eu peço para imaginar o pai para trabalhar todas essas questões, tá? Constelações com papéis. A ordem básica dentro do sistema familiar que Bert Hellinger descreveu está em harmonia com as condições sociais predominantes de nossa cultura. Em outras palavras, ela surge do padrão usual estável do campo, corresponde na imagem da solução a uma assim denominada constelação ideal, na qual as pessoas estão como num círculo, de um lado o pai e a mãe, e em frente a eles o primeiro, o segundo, o terceiro filho, e assim por diante. Desde o início, podemos fazer mudanças de posições da estrutura para nos aproximarmos de uma imagem de solução, partindo da primeira imagem, a imagem problemática do cliente. Desvios dão informações sobre as dinâmicas especiais do sistema familiar do cliente. Já que as constelações do atendimento individual não nos estão disponíveis as informações complexas e as interações dos representantes, é bom construir um sistema familiar passo a passo e acrescentar as pessoas uma após as outras, no momento em que são necessárias para a solução. Então, eu vou parar um pouquinho aqui para dar um exemplo para vocês. Vamos supor, vem uma cliente aqui, né, no meu consultório, e aí a gente vai trabalhar, a cliente já é acostumada a fazer constelação, tá? E ela quer fazer a constelação com bonecos. Então, muitas vezes tem clientes que se sabotam e querem, né, mandar ali, né, no sistema, no movimento, né? E aí o que acontece? Geralmente tem os bonequinhos aqui, tá? Então eu pego, né, tem aqui,
a figura feminina, masculina, a criança, tá? Normalmente eu pego uma etiqueta, coloco o nome, pai, mãe, irmão, tia, avó, enfim, o problema, a questão que o cliente, e colo aqui embaixo, tá? Caso o cliente queira movimentar o bonequinho, sentar, colocar pra fora, colocar deitado, tal, eu tiro a etiqueta e colo no papel que eu tô fazendo as anotações, tá? Então, muitas vezes a cliente já percebe que eu começo colocando a imagem da criança, ou a imagem do pai, ou a imagem da mãe, tá? Então, ó, esse bonequinho do Playmobil aqui é uma, né, se refere a uma figura feminina. E esse é uma figura masculina, tá vendo? Então, o que que acontece? Muitas vezes, os clientes acham que a etiqueta que tá aqui embaixo do bonequinho que eu vou colocar para ele ou ela me dizer, né, quais os sentimentos, sensações, emoções, que é ao ver essa energia aqui, se é uma energia feminina, eu acho, isso, né, na cabeça do cliente querendo se sabotar. Eu acho que é a minha mãe, porque é menina, ó. Eu acho que é a minha avó, eu acho que é minha tia, ou eu acho que é minha filha, enfim, tá? Então, muitas vezes, quando a cliente é muito, né, já fez várias constelações e tudo mais, eu pego uma figura feminina, porém, eu coloco aqui embaixo, talvez, a energia do pai, tá? Ou talvez eu troco, tá? Para quê? Para o movimento acontecer sem o cliente se auto-sabotar, tá? Então, o movimento, gente, vai acontecendo de uma forma incrível, tá? E muitas fichas vão caindo, muita consciência vai, né, trazendo à tona e muita libertação dentro de uma sessão de constelação tá? Caso você escolha se permitir a vivenciar, depois você deixa nos comentários, no meu direct, no message, o que foi essa experiência de fazer uma constelação, tá? Vamos lá para os exemplos que a Úrsula dá aqui, tá? A senhora Sachs queria fazer uma constelação para esclarecer o que tornava o relacionamento com o irmão mais novo tão difícil. Haviam herdados um imóvel que alugavam e por isso precisavam trabalhar juntos. O irmão sempre se encontrava em dificuldades financeiras. Comportava-se em relação a ela de modo agressivo, sem um motivo aparente. A senhora Sachs se preocupava com o irmão porque sentia que tinha grandes problemas internos sem que ela soubesse o porquê e o que poderia fazer com ele. Ela mesma se sentia desamparada como uma pequena criança em relação aos seus ataques, um sentimento que não era usual para ela. Hipóteses. Se o irmão é agressivo em relação à irmã sem motivos, isso pode significar que a agressividade não está realmente direcionada a ela, tá? É um gatilho que ele acionava de alguma coisa que ela fazia, mas sem um motivo para uma agressividade, e aí ele era agressivo à irmã. Pode ser entendida como um movimento secundário que serve para superar um sentimento primário, difícil de ser suportado. Se o irmão se encontra constantemente em dificuldades financeiras, isso pode significar que ele não usa sua energia para desenvolver a sua própria vida, mas para uma outra coisa ou para uma outra pessoa, de forma que não tem forças suficientes e atenção disponível para seus próprios interesses. Se a senhora Sachs se sente desamparada como uma pequena criança, e se considerarmos que essa afirmação tem o seu significado, podemos entender isso como uma indicação da época exata em que esse padrão de relação foi formado. De acordo com a anamnese, resultaram os seguintes dados como possíveis informações relevantes. Antes de seu irmão nascer, um outro irmão nascera morto.
no 7º mês de gestação. O pai havia sido casado anteriormente e havia estado num campo de concentração por causa de um roubo e tinha se enforcado depois da guerra. Então, ó, uma criança que nasceu morta, o pai foi enforcado depois da guerra, tá? São todas questões que a gente vai, tá, anotando, porque pode ser que tá presa ali. A mãe havia trabalhado durante a guerra numa fábrica de munições e sobrevivido a um ataque de bombas, através do qual muitas colegas de trabalho teriam morrido. Então, aqui deixa eu parar só um pouquinho. Às vezes tá ligado, pode ser que esteja ligado ao irmão morto, pode ser que esteja ligado ao pai que foi enforcado depois da guerra, e pode ser que esteja ligado à mãe. Mas espera aí, mas a mãe não morreu. Mas muitas colegas associadas à mãe morreram, tá? Então, a gente analisa tudo isso. Consideramos essas informações relevantes, porque descrevem situações traumatizantes. Então, tudo o que foi trauma, tragédia, aborto, guerra, tá? A gente analisa tudo, que provavelmente causaram um recolhimento interno. Um irmão morto significa a experiência da proximidade da morte para os irmãos vivos. Um casamento anterior indica a ruptura de um vínculo existente em relação a um parceiro. As experiências nos campos de concentração, assim como sobreviver a um ataque de bomba, estabelece um vínculo com todos aqueles que sofreram o mesmo destino. Um suicídio é uma sobrecarga forte para um sistema familiar, sobretudo para os mais próximos, isto é, filhos, parceiros e pais, tá? Nós começamos com as pessoas que são mais próximas à cliente, na sequência dos irmãos, com o irmão vivo e depois com o irmão morto. Em primeiro lugar, a senhora Sachs colocou um papel no chão para si e um para o irmão e se posicionou no seu papel. As lágrimas correram, ela tremia e quando olhou para ele, sentiu num desespero algo que lhe era familiar, mas que não conseguira explicar. Eu pedi a ela para se colocar no papel que indicava o lugar do irmão. Ele estava de lado, um pouco virado, e a senhora Sachs não conseguiu erguer os olhos do chão. Então, o irmão, que era sócio dela, estava olhando para o chão. E normalmente, dentro da constelação, quem olha para o chão é que está olhando para uma morte. Ela balançava e quase caiu para trás. Estava muito comovida, mas ao mesmo tempo, essa experiência corporal fazia sentido para ela, em relação à vida de seu irmão. O olhar para o chão foi uma indicação de que alguém estava faltando lá. Coloquei um papel para o irmão morto neste lugar. A cliente ficou com os joelhos bambos, seu rosto se transfigurou de dor. Sugeri que seguisse o seu impulso, se ajoelhasse e se aproximasse do irmão. Quando ficou ajoelhada junto a ele, reconheceu a profundidade da ligação de seu irmão vivo com o morto. Entende? Ela chorou amargamente pelos dois irmãos. Então, ergueu-se e colocou-se novamente no seu próprio lugar na constelação. Puxei os dois papéis mais para próximo dela, de forma que os irmãos ficassem juntos. Agora ela pôde olhar para os irmãos de forma mais tranquila. Os outros acontecimentos trágicos de sua família se tornaram tema somente após muitos meses, um depois do outro, tá? Então, aqui o que acontece? Quando a gente vai trabalhar dentro de uma constelação, tem muitas coisas que aconteceram, né? Primeiro o irmão, né? Um irmão que morreu, depois o pai que se enforcou depois da guerra, depois a mãe que sobreviveu a um ataque de bombas. Então tem muitas questões, tá? Mas aqui nesse exemplo, o que ela trouxe de questão para a Úrsula nesse momento, tá?
E o que se deu dentro da constelação foi trabalhar o que o irmão, porque qual que foi a questão que ela trouxe? De que ela não estava se dando bem com o irmão, né? Então, por motivo nenhum, o irmão sócio dela ficava agressivo com ela. Mas por que ficava agressivo? Porque algum gatilho, né, vinha na cabeça para ele ter essa agressividade. Mas na onde estava preso? Olha lá, no irmão morto, tá? Então é como se fosse assim, gente, é tudo por amor, tá? Por amor àquele irmão que não pôde vir, tá? A minha vida também não tem que dar certo. Então eu crio milhões de coisas para que a minha vida não dê certo. Porque o meu irmão não pôde vir, o meu irmão não pôde estar aqui nessa realidade, o meu irmão não deu certo, por que que eu tenho que dar? Então, por que que a gente não tem a consciência que tá preso nisso tudo? Porque tá no inconsciente, tá? Então, a constelação trabalha o inconsciente para trazer clareza e consciência para sua vida, tá? Tem um outro exemplo aqui, eu acho. A senhora Burchell veio para a terapia por causa de problemas com o seu namorado. Agora é outra questão, tá vendo? Várias. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu tô aqui focada aqui, né? Nath, Kiara, Márcia, Ana Paula, Jana, Renato, Naomi. Sejam muito bem-vindas. Outro exemplo, tá? Pra quem tá entrando agora e não está entendendo, porque não pegou as outras lives, né? Todos os dias nós estamos fazendo uma série de lives para desmistificar as constelações sistêmicas, combinado? Então, fique aqui, faça suas perguntas caso surja alguma dúvida. Porém, eu aconselho vocês a ir lá desde a primeira, tá? Pra fazer mais sentido, tá? O livro, ó, é Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Ursula Frank, tá? Então, cada dia eu tô lendo um pedacinho do livro, eu tô explicando para trazer mais clareza sobre o que é, né, e como funciona aí as constelações sistêmicas. Combinado? Então, vamos lá. A senhora Burchell veio para a terapia por causa de problemas com o seu namorado. Tivera muitos relacionamentos, mas para sua tristeza, todos haviam fracassado. Por quê, né? Aí muitas mulheres, né, porque eu trabalho muito com empoderamento feminino, fala assim, eu tenho, primeiro, que isso é uma crença. Segundo, que olha a energia que você tá pondo. E terceiro, onde tá preso isso, tá? A famosa assim, eu tenho o dedo podre pra relacionamento, eu tenho o dedo podre pra namorado, né, marido, enfim, o que seja, tá? Então assim, verdade, você acha mesmo que você tem o dedo podre? Você cria a realidade que você acredita. Então, se você acreditar que realmente você tem o dedo podre para aquilo vai continuar acontecendo na sua vida. Segundo, aonde está preso tudo isso, tá? Então, vamos ver aqui um dos exemplos, né? Que possivelmente pode cair muitas fichas aí para quem tem muito problema no relacionamento, tá? Então, vários relacionamentos dela tinha fracassado. Agora estava com receio de que o seu novo namorado fosse abandoná-la. Durante a anamnese, quando perguntei pelos relacionamentos anteriores, ela falou sobre o seu primeiro amor, um homem do qual havia ficado grávida. Ela abortara a criança porque ele não queria o filho e ela era ainda jovem demais para criar a criança sozinha. Depois disso, o relacionamento terminara. Quando contou sobre o aborto, estava profundamente abalada e chorou. Eu pensei que já tivesse superado tudo isso, né? Pedi a ela para colocar no chão um papel para o namorado atual, para a criança abortada e para o pai da criança abortada. O namorado estava ao lado dela. O primeiro amor, um pouco afastado e virado. E ela colocou a criança à sua frente. Ela estava lá e olhava comovida para a criança. Eu lhe sugeri as frases de solução. Ela disse chorando: eu gostaria muito que você tivesse nascido. Seu impulso em... me arrepia. É que a gente volta na energia, né? Seu impulso em direção à criança era bem forte.
Eu lhe dei um travesseiro e ela o pegou nos braços como um bebê. Eu lhe dou um lugar no meu coração. Virei o papel do pai da criança em direção a ela e pedi que falasse. Que pena. Concordou com a cabeça e respirou silenciosamente por um tempo. Agora está bem. Já que essa tensão tinha chegado ao fim, coloquei o papel do pai da criança um pouco para trás e disse a ela para olhar para o namorado atual. Como ele está olhando agora? Com carinho. E como é isso para você? Bom, o que acontece se você disser a ele, olhe, é assim. Ela concordou com a cabeça e expirou. Bom, gostaria de me aproximar dele. Eu a coloquei ao lado dele. Obrigada por tudo. Obrigada por você estar aqui. Ela concordou com a cabeça e expirou profundamente. Eu lhe pedi para se sentar novamente e recolhi os papéis, tá? Então foi uma boa constelação. Então, é assim, gente, muitas vezes, tá? Tá presa em coisas que a gente não faz, não tem nem noção, tá? Então, por mais que você fale assim, ah não, olha, eu passei um problema muito grave na minha vida, mas eu já superei. Ela também achou que já tinha superado o aborto que ela provocou, né? Porque o namorado não queria. E aí ela não conseguia, tá? Ela não conseguia firmar num relacionamento, porque o relacionamento do cara que ela mais amava na vida e veio, né, um fruto de tudo isso, ela teve que tirar, né? Então, aí ficou preso para os outros relacionamentos. Ai, Patrícia, mas necessariamente se ela fizer esse movimento, agora ela vai se dar super bem, super certo com qualquer namorado ou relacionamento que ela tiver? Depende, se tiver mais coisas presas em algumas outras questões, tá? Ou crenças, ou, né? Você cria o que você acredita. Então, realmente, se você ali soltar algumas questões, pode ser sim que, né? Ela não continuou aqui, mas tem muitos casos, tá? De pessoas que fazem a constelação comigo e com vários amigos aí, consteladores, e que a gente depois troca experiências, né? Sem, né, colocar ali o nome das pessoas e tudo mais, mas a questão dos movimentos, né, para o nosso próprio estudo, de coisas que, enfim, né, soltaram absurdamente milhares de coisas na vida das pessoas, tá? Então, até que ponto chega, né? Então, não tem como mencionar. Tem muitos clientes que falam assim, Patrícia, mas até aonde pode chegar isso? Até onde você permitir. Solta, se permite, né? Infinitas possibilidades acontecem. Constelação através da imaginação. Numa visualização, a imagem pode se desenvolver lenta e sistemicamente. As pessoas mais próximas são geralmente as mais importantes, portanto, começamos de preferência com o pai ou a mãe. Quando colocamos um sistema familiar perante o olho interno do cliente. Vou descrever a seguir os modelos básicos deste trabalho, nos quais podem ser inseridas as dinâmicas especiais de cada caso individual. A primeira intervenção começa com um encontro. O cliente está perante uma pessoa, em sua imaginação, e nós examinamos se é possível um contato visual e qual a qualidade que tem. Por exemplo, colocamos o cliente em frente ao pai. Imagine seu pai está aqui na sua frente, olhando para você. Depois que o cliente encontrar a imagem, entrar em contato com a imagem, a gente sugere, né, como frase, como ele está olhando para você? Aí o cliente entra em contato visual com o pai e descreve. Aí, meu pai olha para mim, meu pai não olha para mim, meu pai olha para fora, meu pai tá feliz, meu pai tá triste, meu pai tá assim, meu pai... Então, o cliente vai falando pra gente, tá?
Como você está olhando para o seu pai? E aí a gente reverte a pergunta, né? E você, como você está olhando para o seu pai? Tá? Tem N respostas. Ah, eu não gosto de olhar para ele, ou eu gosto de olhar para ele, eu sinto pena, eu sinto dó, eu sinto amor, eu sinto carinho e tal. Então tudo isso a gente vai anotando para depois fazer o movimento, tá? A linguagem e as perguntas podem parecer no início algo monótonas. Entretanto, essas estruturas repetitivas é de muita utilidade. O cliente recebe através do mesmo tipo de perguntas que, devido à sua uniformidade, não exige muito de sua atenção. Novos conteúdos e impulsos e começa a prestar atenção a diferenças mínimas no efeito. Só um minuto, gente. Ah, só Jesus, hein? Vai. Minha companheira de live, vou te falar. Meus filhos devem ter chegado com meu marido. Vamos lá. Me perdi um pouco, gente. Vou voltar aqui, tá? O cliente recebe através do mesmo tipo de perguntas que, devido à sua uniformidade, não exige muito de sua atenção. Novos conteúdos e impulsos e começa a prestar atenção às diferenças mínimas no efeito e às mudanças através das intervenções. A ação do cliente está focada no seu modo de manter o contato. Nas breves pausas entre as intervenções, o terapeuta observa os movimentos corporais e a reação do cliente. Novamente, aqui a respiração é um indicador exato. Se o cliente permanece relaxado e continua respirando bem, podemos concluir e, se for necessário, deixar que o cliente confirme que o contato visual é bom de ambos os lados. O olhar é aberto e carinhoso, comparável ao encontro com você, como é descrito por Martin Buber. Como terapeutas, nós podemos utilizar essa relação como recursos para o cliente ao nos dedicarmos a uma outra relação difícil, pois agora ele tem uma ideia de como se sente no encontro direto e primário. Com isso, tem um modelo da qualidade no contato com uma outra pessoa. Se o cliente segura sua respiração ou está preso num processo de procura, isso é um sinal de que esse relacionamento não é tão bom como poderia ser ou como desejaria que fosse. Provoca numa reação inconsciente que o obriga a uma reação. Ele ainda não pode decidir sozinho se deve reagir, entretanto, sente-se obrigado a isso, causando uma irritação. Neste ponto, algumas vezes o cliente abre os olhos se estavam fechados antes, de forma relaxada. Aqui é no movimento de constelação por visualização, tá? Nós entramos com o processo de relaxamento para a pessoa ficar relaxada e fechar os olhos, porque ela consegue entrar melhor no contato de visualização, para visualizar o pai, a mãe, a questão, o caso, tá? Esse abrir e fechar os olhos. No movimento de constelação com bonecos é de olho aberto, tá, gente? A não ser se eu tenho que colocar alguns processos, outros terapêuticos no meio da constelação para resolver alguma questão que talvez o cliente se sente melhor fechando os olhos, tá? Olha para o terapeuta de forma interrogativa e finalmente fecha os olhos por si mesmo ou após a solicitação direta do terapeuta. Talvez o cliente diga finalmente: meu pai não está olhando para mim. E diz isso censurando ou com raiva, triste, ofendido, resignado ou desesperado. Se ele lidar com a imagem como se fosse uma pessoa real, então fazemos a pergunta: para onde o pai está olhando? O que chama a atenção do pai? Talvez saibamos através da anamnese que a mãe do pai faleceu cedo. A hipótese seria de que o olhar do pai se dirige à mãe dele, né? E por isso não perceba nada que está ao seu redor, nem mesmo o filho. Nós examinamos essa hipótese.
o que acontece se você coloca a mãe do pai atrás dele, tá? Então, deixa eu parar aqui, deixa eu até anotar aqui onde que eu parei. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente coloca a imagem do pai ou da mãe e o pai e a mãe não olham para você, né? E olha para fora do sistema, é porque o seu pai ou a sua mãe está preso a algo fora do sistema, tá? Então, eu já participei de constelações, tá? Inclusive, né, dentro das minhas próprias, surgiram várias questões com relação a isso, quando o homem, né, ou a mulher do relacionamento, enfim, tem filhos, construiu uma família, mas está preso às mortes do sistema, tá? Perdeu o pai, a mãe muito cedo, ou várias outras coisas aconteceram. Então, essa pessoa não consegue olhar para a família, não consegue estar presente com a família. É muito difícil para a pessoa estar e conviver em família, porque ele perdeu os pais muito cedo, né? Então é como se ele olhasse para fora, preso a algo do sistema dele e não consegue olhar para a própria família, tá? Então, Patrícia, mas e agora, né? E agora, esta pessoa que está olhando para fora tem que se permitir aí solucionar suas questões para começar a olhar para dentro. Porque senão muitas questões e muitas consequências podem surgir, entendeu? Então, nós não podemos mexer em algo, é sua constelação, tá? Então, vamos supor, é a minha constelação. Eu não posso, por mais que apareça na minha constelação fatos do meu marido, ou questões da minha mãe, ou questões do meu pai, eu não posso mexer em questões do meu pai olhando para fora do sistema, em questões da minha mãe olhando para fora do sistema, em questão do meu marido olhando para fora do sistema. Eu posso mexer nas minhas questões, tá? O movimento é feito, tá? Mas eu não posso obrigar eles a olhar para mim. Se ele está preso, muito preso em algo do passado, eu não tenho como forçá-los a olhar para isso. Aí você tem suas próprias escolhas, tá? E aí surgem, né, consequências. Por isso que muitas vezes relacionamentos são desfeitos, casamentos são desfeitos, né? Namoros são desfeitos, o pai não se dá bem com o filho, e inúmeras questões pode estar acontecendo. Por quê? Porque inconscientemente a pessoa está olhando para fora do sistema, para alguma perda, para alguma coisa, e não está presente energeticamente ali em tudo aquilo que está acontecendo. E aí a pessoa cansa, né? E aí toma suas decisões, faz as suas escolhas. Cada um faz a escolha que quer, né? Que escolhe. Através da reação física do cliente, podemos ver que essa avó dá estabilidade ao pai. Então, aí nesse caso, o que acontece? Como o pai não olhava, né, para essa pessoa, e aí na anamnese a Úrsula entendeu que a avó faleceu, né, a mãe do pai faleceu, ela coloca lá, pede para a pessoa imaginar a mãe do pai atrás dele. E como que o pai? Agora o pai consegue olhar para mim, tá? Então, onde que estava a questão? Na avó falecida. Então, é como se o pai não aceitasse a morte da mãe, né? Da avó, no caso, da pessoa que está constelando, tá? Através da reação física do cliente, podemos ver que essa avó dá estabilidade ao pai. O cliente expira e relaxa levemente. Como é agora para o pai? As mudanças no pai correspondem aos sentimentos que podiam ter levado a um desfecho, o processo de outrora. Talvez ele veja o pai numa situação de luto. Talvez o pai queira se aproximar mais da mãe. Talvez o pai fique bem pequeno na sua imagem interna, como uma criança. Talvez esteja totalmente alegre e feliz. Se a qualidade e a atmosfera da imagem mudaram, ou se o cliente mostrar alguma reação no decorrer do processo,
podemos perguntar os efeitos dessa intervenção. E como é isso para você? E como se sente quando vê o seu pai dessa forma com a mãe dele e a avó, né? Quando mudamos repentinamente a perspectiva, o cliente permanece numa posição neutra. Ele vivencia diferentes pontos de vistas, aprende como as mudanças em uma área têm um efeito e em outras pessoas dentro do campo, ampliando com isso a sua visão em relação a todos os processos e suas ligações. Distúrbios. Algumas vezes o cliente não encontra imagens ou tem dificuldades de imaginar a pessoa. De acordo com a minha experiência, tem pouco a ver com a sua capacidade de imaginar. Parece que se trata mais de um sinal de que uma pessoa imaginada está emaranhada em outras dinâmicas e por isso não está realmente presente no campo, de uma forma que permita ao cliente perceber essa pessoa completamente. Exemplo, mais exemplo. Os exemplos são sempre bons, né? Que vem trazendo muita consciência, né? Vamos lá, a senhora Mergus reclamava do relacionamento ruim com o pai. Durante a guerra, o seu avião caíra. Deixa eu trazer uma clareza aqui, gente, sem entrar em questões políticas, tá? Mas a gente está lendo esse livro, né, desmistificando as constelações sistêmicas. E a gente está percebendo que cada situação tá presa em algum lugar, né, do sistema. E aí, como nós somos um todo, é um sistema, vamos se dizer, universal, né? É um campo maior, né? Então, nós temos aí o nosso campo do sistema familiar, mas nós temos um campo maior onde está todo mundo, um todo, né? E aí, vocês percebem que em todos os exemplos estão se falando de guerras, né? Nas guerras, nas perdas da pátria, nas mortes das guerras e isso e aquilo. O que nós estamos vivendo já faz mais de um ano? Não tem bombas, né? Mas é uma guerra, tá? É uma guerra, infelizmente, política, porque envolve muitas questões políticas, né? E coisas que a gente fica sabendo que a televisão não passa, que a gente fica assim, uau, isso existe? Existe, tá? Então, olha só onde as pessoas estão entrando no sistema das guerras, né? E estamos vivendo uma guerra, para quem não entendeu ainda, com o vírus coronavírus, né? Um manda abrir, outro manda fechar, outro manda isso, outro manda aquilo, não tem lugar nos hospitais. E as campanas, né, que fizeram lá na frente, que teria que fazer agora, né? E um querendo comer o outro e ferrar o outro, que não sei o que, parará. E tudo isso que representa e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim. Tá feito. Entende? Então, muita gente presa, muitas coisas de guerra lá atrás no sistema, tá? Por isso que a gente tá vivendo tudo isso aqui no dia de hoje. Ah, Patrícia, mas como que você soluciona, né? Cada um com a sua questão. Se cada um trabalhar internamente, o todo se cura. Entende? Eu, sozinha, não consigo curar o todo, até mesmo porque muitas pessoas do todo não querem ser curadas. Muitas pessoas do todo não escolhem, entende? Então, se cada um fizer a sua parte, conseguimos aí curar o todo, né? O sistema. Mas, enquanto isso, ficamos à mercê aí de algumas coisas, tá?
Tudo isso que representa tudo que está vindo à tona e tudo que está abaixo disso também, em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim! Tá feito. Então vamos lá. Durante a guerra, o seu avião caíra. Ele sobreviverá com feridas graves e ficará muitos anos na prisão. Ele próprio nunca havia feito comentários a respeito, mas todos na família diziam que havia voltado da guerra como um homem acabado. O pai, né? Hipóteses. O pai havia ficado gravemente traumatizado através de suas experiências da guerra. Está fortemente ligado a essas situações e por isso não enxerga a filha. Então, ó, tá vendo? Tem outras questões também para você não enxergar a filha, tá? Os filhos e tudo mais, tá? Não é só as mortes, né? No caso aqui, ele sobreviveu, porém ficou traumatizado e ficou na prisão. Então ele ficou, o que que acontece? Preso lá naquela situação. E aí ele não consegue olhar para ninguém, tá? Quando a pessoa tá presa numa questão, ela precisa soltar aquilo, porque senão a vida dela vai continuar, mas, né, não vai conseguir desenvolver, tá? Ela não conseguia ver o pai quando este foi colocado à sua frente, não conseguia ver a imagem do pai. Eu lhe pedi que imaginasse o pai como uma figura bem longe, lá no horizonte. Isso lhe foi possível. Para conectar o pai com a filha, perguntei: como se sente quando olha para o seu pai desta distância? Então coloquei todas as pessoas atrás ou ao lado do pai, uma após as outras, que através da anamnese podia supor terem sido importantes emocionalmente na vida do pai e que estavam faltando na imagem da família. O avô da cliente, que falecera devido a um acidente quando o pai ainda era adolescente. A avó, que falecera durante a infância do pai. Então, o pai já tinha perdido o avô e a avó, tá? Então, né, olha só. Não é à toa que ele também quase foi na guerra, mas ele sobreviveu, tá? Quando o pai era adolescente, a avó que falecera durante a infância do pai, os companheiros de guerra, cujas mortes o pai vivenciou, o pai viu muitos companheiros serem mortos, o irmão que havia morrido na guerra, olha só quanta tragédia, né? Através de cada pessoa que enriquecia a imagem com informações adicionais, o pai ficava cada vez mais visível para a cliente, entende? Então, quando a gente coloca as pessoas, coloca a imagem das pessoas, né, a figura das pessoas e tal, a pessoa vai podendo ver mais nitidamente, tá? Ela pôde vê-lo nos seus relacionamentos e reconheceu a que pessoas os seus sentimentos e anseios estavam ligados. Foi possível que o pai e a filha se aproximassem dentro da imagem interna. Finalmente, ela ficou de pé em frente ao pai e pôde olhá-lo nos olhos. Algumas vezes a imagem não era nítida e está fragmentada. O cliente vê apenas o corpo da mãe, a face está embaçada, ou o lugar da mãe está evidente, mas ela mesma é como se fosse uma névoa ou uma nuvem. Também aqui a pergunta: quem está faltando? A energia da mãe está ligada a quem? Quem é necessário para ajudar a mãe a ter presença e forma nesta imagem? Se tivermos feito antes uma anamnese precisa, então estarão disponíveis 2 ou mais pessoas das quais a mãe sente falta. Uma delas vai ser a mais importante. Entretanto, podemos colocar as outras também na imagem, uma após a outra, pois elas servem como recursos e suporte. Se então colocarmos a irmã morta da mãe ao seu lado, a imagem da mãe mudará. Talvez a irmã mais velha pegue no colo a sua irmãzinha, isto é, a mãe da cliente. A mãe ri.
Agora ela se torna visível, tá vendo? Quando você põe a questão da solução, as coisas se tornam mais visíveis. A cliente pode ter um contato visual com ela, aproximar-se e encontrar uma boa conclusão através das frases da constelação. Algumas vezes na imagem do cliente, o pai ou a mãe permanece dirigido para a pessoa que ama. O cliente fica em frente a essa imagem e não consegue direcionar o olhar e a atenção para si. Parece que o pai ou a mãe precisa esclarecer seu primeiro relacionamento para depois se dedicar ao presente. Aí tem um outro exemplo também. Vamos fazer só mais esse exemplo para a gente finalizar aqui. Olha, a hora passa, hein? O pai da cliente Micael, eu acho que é a senhora Micael. O pai da senhora Micael havia perdido sua irmã predileta de forma trágica. Na imagem da cliente, o pai permaneceu olhando para o outro lado. O desejo de que o pai prestasse mais atenção nela não se realizou. A cliente foi tomada por dois sentimentos. Estava decepcionada e, ao mesmo tempo, algo específico surgia. Pela primeira vez, ele parece ser feliz, disse ela, meio triste, meio aliviada. Agora posso entendê-lo melhor. Para intensificar esse impulso, eu lhe perguntei: e como é para você quando vê o pai dessa forma? Na verdade, aliviada, eu sempre quis vê-lo assim. No final de uma sequência, podemos sempre indicar a mudança. Se a cliente respira melhor agora, pode se perguntar, para que ela mesma possa perceber essa nova situação: como você está respirando agora? Bem. Tá? Então, seres infinitos, essa é a nossa 13ª live, tá? Nós estamos aí quase acabando o livro. Eu acredito que mais umas 3, 4 lives a gente consegue finalizar, tá? Mas eu acho muito importante como eu vou seguindo energia, cada coisa que eu vou lendo, eu vou parando porque me vem a informação, dá o exemplo daquela situação, dá mais clareza assim, assado. Então eu vou parando muitas vezes para poder dar mais clareza para vocês sobre alguns fatos. Porque tem muitas pessoas me respondendo aqui, me dando um feedback de que essas lives estão sendo muita contribuição para a vida delas. Porque principalmente esses exemplos que a gente dá dessas pessoas, onde que estava preso, onde que, que olhava isso e aquilo, faz sentido no sistema delas também, tá? E muitas coisas estão vindo à tona, tá? Então, o que mais é possível? Quanta contribuição nós podemos ser mais para todas as pessoas, para a humanidade? Quanto de contribuição nós podemos ser mais nas vidas das outras pessoas, não é verdade? E quanta contribuição nós podemos ser uns para os outros, Então, se você também quer ser contribuição na vida de outras pessoas, contribua, divulga essa live, tá? Marque aí seus amigos, familiares, às vezes faz sentido também para a vida deles, tá? Então, assim, mesmo que vocês não peguem no ao vivo, que aí é uma hora que você tem que disponibilizar, para estar no ao vivo com a gente, mas no ao vivo é mais gostoso, por quê? Porque você pode fazer aí, caso você tenha alguma dúvida, a sua pergunta e já ser respondida, tá? Mas eu recebo muitas outras perguntas, no privado, porque muitas pessoas ainda têm aquela crença limitante, vamos se dizer assim, de aparecer, dos julgamentos das outras pessoas, mas se eu perguntar isso, o que vão pensar de mim, não é verdade? Mas às vezes a sua pergunta pode contribuir com outras pessoas que também estão pensando dessa forma, tá? Então assim, pensa, reflita, tá? Não fique com vergonha não, nenhuma pergunta é boba, tá? Toda pergunta tem o seu sentido. E se nós juntos conseguimos dar clareza a essas perguntas, o que mais é possível, tá? Então, peça aí só para as pessoas que você
vocês aí forem compartilhar as lives, tudo, peça para essa pessoa ver desde o início para fazer mais sentido, porque como era uma leitura de um livro, tá? Desde a primeira tem muita coisa que a gente trabalhou lá na primeira live que tá trazendo muita consciência para a vida das pessoas, tá? E fica gravado Facebook, Instagram, YouTube, o Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Aproveita, se inscreva lá, porque além das lives gravadas, ficam vários vídeos também. Cada vez mais eu e minha equipe estamos fazendo vídeo de contribuição para que vocês saiam desse espaço de angústia, medo, insegurança, tá? Que o mundo hoje está vivendo, né? E se nós podemos ser contribuição na vida de vocês, que mais é possível, né? Então, ao você se inscrever lá no YouTube, você também está contribuindo comigo e com a minha equipe para cada vez mais trazer vídeos aí de contribuição para vocês, tá bom? Combinado? Ó, amanhã, segunda-feira, estamos aqui ao vivo às 18h30, novamente, para a live aqui, Desmistificando as Constelações Familiares, tá? Gratidão a Úrsula Frank, ao livro Quando Fecho os Olhos Vejo Você, ao nosso, né, mestre Bert Hellinger, que deixou aí toda essa maravilha extraordinária pra gente, para que, né, a gente pudesse aí trazer mais clareza para nossa vida. Gratidão a todos vocês que estiveram juntinhos aqui comigo no ao vivo, vocês que vão ver essa live depois, tá bom? E amanhã a gente tá junto novamente às 18h30, combinado? Beijo, beijo, uma ótima noite de domingo, tá? Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.